Meu cordial bom dia, senhor presidente, deputado Sarto, demais membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu queria, antes de mais nada, registrar aqui, para a nossa alegria e honra, a presença aqui entre nós dos representantes da Casa do Estudante, ali abraçar a atual presidenta, a Milena, e eles estão aqui percorrendo as dependências desta casa, conversando com os parlamentares, no sentido de convidar todos os parlamentares para os 85 anos da Casa do Estudante, que se farão comemorar no próximo dia 9 de agosto, pelo que eu gostaria aqui de registrar a presença entre nós dos diretores e diretoras da Casa do Estudante, que inclusive por várias vezes já tiveram aqui o nosso apoio e continuarão tendo o nosso apoio. Mas, senhor presidente, eu queria tratar aqui, mais uma vez, de um dos temas que mais me mobilizam no exercício do meu mandato parlamentar. Eu tenho, por diversas vezes, levantado as questões relativas ao nosso modelo de desenvolvimento. O Estado do Ceará, isso é absolutamente repetido por vários gestores de diferentes matizes ideológicas. O Estado do Ceará ele tem 4% da população nacional e tem 2% da economia nacional. Nós temos, portanto, um grande desafio, que é o desafio da equalização da riqueza. Porque, além de termos uma participação pequena no PIB nacional, nós temos um PIB absolutamente concentrado. O número de bilionários do Estado do Ceará cresceu na mesma década em que o número de pobres e miseráveis estaciona. Nós temos hoje mais de 1 milhão de pessoas abaixo da linha de pobreza extrema. Então é óbvio que cabe à economia do setor público se dedicar à geração de trabalho, à geração de renda, a fomentar cadeias produtivas que possam elevar a renda e o trabalho. E aqui eu queria destacar, por exemplo, que no decorrer desses últimos 4 anos e mais uma vez nesse mandato, nós temos falado da política de emprego. Toda a luta que nós fazemos, por exemplo, em relação ao IDT, ao Cine-IDT, e aqui eu queria destacar a presença do senhor Bosco Sampaio e do senhor Isaías, que estão aqui como representantes do IDT, tem relação com a questão da política de trabalho e de emprego. Eu digo isso porque eu queria me deter sobre um aspecto que nos mobilizou esta semana sobre a agenda do desenvolvimento econômico. O Estado do Ceará resolveu atrair indústrias de base. Na década de 90, através do FDI, o Fundo de Desenvolvimento Industrial, atraiu empresas. Ainda na década de 90, atraiu infraestrutura aéreo-portuária e portuária. O Porto do Pecém, feito com dinheiro público, e hoje é uma aliança entre o Estado do Ceará, que detém 70%, e o Porto de Roterdã. Isso nos anos 90, repetindo uma certa receita, que era uma receita muito conhecida nos anos 50, de que a saída para o Nordeste seria a atração de empreendimentos de base, indústria de base, ampliação da nossa política industrial. E, para isso, repetiu o básico da guerra fiscal. Redução de tributos para atração de investimentos. No bojo desses investimentos, vieram 3 termoelétricas. 2 a óleo diesel, 1 a carvão mineral. Ou seja, atraíram-se investimentos movidos com combustível do século XIX, que é a queima de hidrocarbonetos. Eu perdi a conta de quantas vezes eu subi
a esta tribuna para dizer que isto é um completo desatino socioambiental. É um desatino social porque o número de empregos criados por esses empreendimentos que ganham muito em automação, eles têm muita automação, é um número de empregos muito pequenos. São empregos diretos, em razão da automação, que não passam, no caso desses 3 empreendimentos, de 400 de empregos diretos. E é um desatino ambiental porque o consumo de água é muito grande e se colocam milhões de toneladas anuais de dióxido de carbono, o principal gás que provoca efeito estufa, que faz com que as mudanças climáticas se tornem agora emergência climática, uma crise climática. O pior de tudo isso é que há benefícios fiscais e, no caso do carvão mineral, houve benefício tarifário. Qual não foi a nossa gigantesca surpresa ao tomarmos conhecimento de que, no leilão do ano passado, de energia elétrica, em que se disponibilizaram, né, as possibilidades para novas termoelétricas no Brasil, o estado do Ceará, ele aparece como um estado que pode recepcionar mais a 4ª termoelétrica no Porto do Pecém. Um investimento da conta de 6 bilhões de reais, uma termoelétrica de grande porte, que está com licença prévia exarada em dezembro de 2018 e que agora pleiteia a licença de instalação junto ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, o COEMA. Nós fizemos, na tarde de ontem, uma audiência pública. A essa audiência pública compareceram o empreendedor, ou seja, o setor privado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a quem cabe a agenda de atração de investimentos, a Secretaria de Meio Ambiente, a Autoridade Licenciadora do Estado, que é a SEMASSE, a Superintendência do Estado do Meio Ambiente, o mestrado em climatologia da Universidade Estadual do Ceará, através do professor doutor Alexandre Araújo Costa, a Comissão de Direito Ambiental da Ordem dos Advogados do Brasil, o professor João Alfredo, o Fórum Ceará no Clima, a senhora Sara Lima, a comunidade do entorno do Complexo Industrial e Portuário do Pecém, também o povo Anassé, estavam lá os consultores da empresa, os ambientalistas, né, a imprensa, e nós abrimos o debate. E é o papel desta casa abrir o debate. Uma coisa que a gente não pode ter é medo de audiência pública. Eu fico absolutamente indignado quando o governo, que é gigantesco neste parlamento, ele procrastina a possibilidade de fazer o debate aberto, plural e transparente. E fizemos o debate duro, mas respeitoso, com contraposições evidentes. Dia 4 de julho está marcada a reunião do COEMA para o licenciamento, para a aprovação do licenciamento desta termoelétrica. De antemão, eu quero aqui reivindicar o adiamento desta votação, sobretudo em razão da fala do representante da SEMASSE. Restam muitos estudos a serem feitos. Eu rogo que os representantes desta casa, da Assembleia Legislativa no COEMA, que são o deputado Acrísio Sena e o deputado Guilherme Landim, façam os esforços pelo adiamento desta votação e, se não houver o adiamento, que votem contrários ao licenciamento desta termoelétrica. O representante da SEMASSE, ele, ao final da sua apresentação, colocou pelo menos 5 estudos pendentes em relação a essa termoelétrica. O representante do mestrado em climatologia da UES
professor Alexandre, que é doutor em ciências atmosféricas, faz uma previsão de que esta termoelétrica pode lançar pelo menos 3,7 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera ao ano. Isso representa um aporte gigantesco de gases do efeito estufa que agravam a emergência, a crise climática do aquecimento global a que nós nos submetemos hoje. As pessoas podem dizer, ontem a representante da Secretaria de Desenvolvimento Econômico disse que a maior participação do Brasil na emissão de gases do efeito estufa é do Pará em razão do desmatamento. Em sendo verdade, isso não isenta o Estado do Ceará da responsabilidade solidária de diminuir a grave crise ambiental em que nós estamos. Veja, deputadas e deputados, a crise ambiental ela não é mais um futuro distante. O Estado do Ceará, veja, eu falo isso porque aprendi com a ciência brasileira e com a ciência internacional que os fatos são irrefutáveis. O aquecimento global a que nós estamos submetidos e que causa ondas de calor hoje no Sudeste Asiático, a Europa, ou de extremo frio em outras partes, ou de extremas secas em áreas semiáridas, é um fato irrefutável e indefensável. Que a única saída seria e é a redução de queima de combustíveis fósseis. Não há outra saída. E o que o governo Camilo Santana, e aqui eu queria nominar o governador, que é analista ambiental do IBAMA, concursado, mestre em desenvolvimento e meio ambiente, Prodema, da Universidade Federal do Ceará, governador do estado do Ceará, que se auto-intitula como ambientalista, o que este governo está fazendo? Está atraindo mais um investimento baseado na queima de combustíveis fósseis que vai agravar o nosso passivo ambiental em relação à crise climática. Este mesmo governo que diz que tem, ou deveria ter, uma política estadual para mitigar mudanças climáticas. Este mesmo governo que diz que vai ter uma lei estadual para incentivar energias renováveis. Este mesmo governo que já me derrotou ao menos 5 vezes nos últimos anos, quando eu pugnei pela isenção fiscal à microgeração distribuída de energia solar, que é a tecnologia mais adequada para os tempos atuais no semiárido nordestino. É este governo que está atraindo mais um investimento que vai queimar e lançar na atmosfera 3,7 milhões de toneladas de CO2 ao ano. É este governo. Sabe quais são os empregos diretos a serem produzidos por esse investimento? 150 empregos diretos, palavra do empreendedor. 150 empregos diretos. Porque pode se olhar assim, olha, são 6 bilhões de investimento. Mas são 6 bilhões de investimento e ainda há de se questionar, isso ainda não foi fechado, pelo que nos foi informado ontem, mas está em negociação com o governo do Estado, a possibilidade de benefícios fiscais do Estado do Ceará a esse empreendimento. Portanto, pela insegurança, essa obra não pode ser licenciada no próximo 4 de julho. Eu vou, mais uma vez, nenhum dos dois está aqui, mas eu espero que suas assessorias transmitam a ambos o meu pleito. A Assembleia do Ceará, ela é representada, ela se faz representar no COEMA através do deputado Acrísio Sena e do deputado Guilherme Landim. Um representando a Comissão de Agropecuária e o outro representando a Comissão de Meio Ambiente. Dia 4 de julho, essa matéria pode vir à votação. Tem que ser adiada essa votação.
em razão da insegurança que a própria SEMASSE apresentou na audiência pública de ontem, pela ausência de estudos que possam dar segurança à sociedade cearense. Mas mais do que isso, eu quero questionar a opção que o governo Camilo Santana faz ao chamar para o estado do Ceará, ao invés de chamar a indústria limpa, ao invés de chamar a energia renovável, ao invés de chamar economia da cultura e da inteligência, ao invés de pugnar pelo fato de nós aqui estarmos na melhor localização, que nos coloca com 13 cabos transoceânicos, ligando, todos os protocolos de internet passam aqui pelos cabos transoceânicos que chegam pelo estado do Ceará. O estado do Ceará está chamando indústria de hidrocarboneto, indústria suja, indústria dos combustíveis fósseis, indústria que vai queimar gás natural para a produção de energia elétrica num estado que tem 97% do seu território em semiárido. As pessoas podem estar perguntando, é de fato uma emergência? É indiscutivelmente uma emergência. É indiscutivelmente uma crise. Uma adolescente de hoje, 17 anos, a Greta Thunberg, hoje uma figura internacionalmente conhecida, foi citada ontem por uma outra jovem, a Sara, e por uma outra jovem, a Beatriz. Ela disse aos membros do Parlamento Europeu: eu quero que os senhores tratem essa questão como se suas casas estivessem pegando fogo, porque de fato está. Se nós não cuidarmos da crise ambiental climática, e ao contrário, o que o governo do estado do Ceará faz é irresponsável, que está agravando a crise ambiental climática, nós padeceremos agora, com os eventos extremos, as graves ondas de calor, as graves secas. Veja, não tem sentido trazer para o semiárido nordestino termoelétrica. Não tem sentido, isso é contraproducente. Na verdade, não teria sentido em nenhum lugar do planeta, mas não tem sentido, sobretudo, aqui no estado do Ceará. Alguns vão dizer, mas essa termoelétrica vai utilizar a água do mar, mas ela vai queimar combustíveis fósseis, ela vai queimar gás natural, ela vai colocar gases do efeito estufa na atmosfera. Ela vai transformar moléculas de carbono que estão lá no gás natural em moléculas de dióxido de carbono para... Ok, eu vou concluir. Para agravar a grave crise climática em que nós estamos. Por isso mesmo, eu vou oficiar ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, à Superintendência Estadual do Meio Ambiente, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e ao mestrado em Climatologia da UES e à FUNAI, em relação aos novos estudos necessários, mas mais do que tudo, é necessário adiar esta votação do dia 4 de julho e, ao fim e ao cabo, que o estado do Ceará não avance o seu passivo ambiental, atraindo para o estado do Ceará um empreendimento que ele é indiscutivelmente incompatível com o nosso clima e com a emergência climática em que nós estamos. Muito obrigado. A mesa toma ciência e, encerrado o tempo do deputado Renato Rosendo, fica encerrado o primeiro expediente e passamos para a ordem do dia. A mesa convida o deputado Osmar Baquite para a leitura da ordem do dia. Avulso da ordem do dia. Discussão inicial e votação em bloco do projeto de lei que acompanha a mensagem. 5119, autoria do Poder Executivo. 52, autoria do Poder Judiciário, com emendas aditivas 1, 2 e 3, com parecer favorável. 3619, autoria do deputado Guilherme Landim, com parecer favorável. 179, deputado Jordão Neto, com parecer favorável. 249, deputado Evandro Leitão, com parecer favorável. 335, deputado Sérgio Aguiar, com parecer favorável. Continua a discussão? Discussão e votação do projeto de lei complementar. Autoria do Poder Executivo, com emendas modificativas.
Em discussão, as matérias que acabam de ser lidas. Presidente, por Deputado gentileza. Renato Rosendo. Não, só porque no caso das matérias, o senhor não leu a matéria do Conselho de Segurança Pública, não é isso? Foi lida a lei complementar, deputado, que é a 1719, fica para a próxima sessão. E a matéria Próxima discussão. do Tribunal Agora de é o Justiça? 51, 52, 36, 179, 249 e 335/19. Não, presidente, eu havia destacado por escrito Está destacado aqui, já a vou... 52. As emendas que Vossa Excelência destacou. Pois é. Então, se eu pudesse, por gentileza, fazer Nós um debate do nós destaque... vamos discutir, excetuando as emendas que Vossa Excelência pediu destaque. Eu já ia deixar isso explícito. Então, em discussão, as matérias, exceto as emendas 1, 2 e 3, que tenham parecer favorável, da matéria 52/19. Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como está. Aprovada as matérias. Aí agora, quero saber de quem fez o destaque, no caso do deputado Renato Rosendo, se pode ser em bloco a discussão das 3 emendas. Deputado Rosendo. Deputado Rosendo. Deputado Rosendo, a mesa pode. concede... Pronto. Claro, com certeza. Então, em discussão, as emendas 1, 2 e 3 da proposta 52/19. Para discutir, o autor do destaque, deputado Renato Rosendo. Senhor presidente, eu queria a atenção redobrada do plenário em razão desse tema. Eu queria aqui, muito sincera e fraternalmente, debater com o autor das emendas, mas não sei se ele se encontra aqui, o deputado Evandro Leitão. Eu queria registrar também a presença da direção do sindicato, do Sindijustiça, aqui entre nós. Essa matéria, está aqui, deputado Evandro, quero me dirigir a Vossa Excelência. Essa matéria do Tribunal de Justiça era uma matéria, a matéria principal era uma matéria sem polêmicas. Tanto é que eu acabei de votar favoravelmente, e o conjunto do plenário votou favoravelmente ao texto principal. Mas eu quero, de maneira muito franca, dizer que quero me posicionar contrariamente às emendas do deputado Evandro Leitão, as 3 emendas. E eu vou começar de trás para frente. Primeiro, a Lei Complementar 95, deputado Heitor, que gosta sobretudo de citar essa lei. A Lei Complementar 95 diz que não pode haver emenda a matéria diferente da matéria principal da lei, artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar 95. Existe uma emenda do deputado Evandro Leitão que institui a remuneração por plantão judiciário, que é uma matéria não correlata à mensagem do Tribunal de Justiça. Portanto, uma emenda de um deputado introduziu o pagamento do plantão judiciário numa matéria não correlata. Portanto, me parece que, de pronto, essa emenda não poderia ter sido admitida pela Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, porque ela fere o inciso 2º, artigo 7º da Lei Complementar 95, que é a lei que disciplina a elaboração de leis no Brasil. Mas eu queria me deter sobre as 2 outras emendas do deputado Evandro Leitão, que estas me parecem, no mérito, mais danosas ao servidor do Tribunal de Justiça. Atualmente, os cargos comissionados a que têm direito às varas judiciárias, em que o magistrado nomeia alguém da sua confiança, devem ser preenchidos tais cargos com 50% de servidores efetivos. Há situações onde não há servidores efetivos, em todas as varas. Nessas situações, se poderia nomear outro que não o efetivo. Mas a questão que coloca aqui o nobre deputado Evandro Leitão, na emenda número 1, excepcionalmente, não havendo na respectiva unidade de lotação servidor efetivo que preenche os requisitos legais para assumir o cargo de provimento em comissão vago
ou servidor efetivo interessado em assumi-lo, ficam liberadas da observância dos limites percentuais previstos neste artigo, mediante autorização do presidente do tribunal, as unidades judiciárias que comprovarem essa situação por meio de declaração assinada pelo magistrado responsável. Ou seja, isenta o magistrado de cumprir o percentual que a lei determina de 50% de servidores efetivos. Eu sou contra no mérito. Eu sou contra. Porque você pode ter a situação, inclusive, com servidor efetivo que não vai ser nomeado. Isso vai gerar, inclusive, uma situação constrangedora entre magistrados e servidores. Eu sou contrário no mérito a essa emenda. Sou contrário no mérito a essa emenda. A segunda emenda, né? O Tribunal de Justiça, por sua composição plenária, com aprovação de 2/3 de seus membros, mediante resolução, poderá extinguir cargos vagos, fixar, alterar, agregar, remanejar, regionalizar e especializar a competência de órgãos previstos neste artigo, bem como a sua denominação e ainda determinar a redistribuição dos feitos neles em curso, sem aumento de despesa, sempre que necessário para racionalizar a adequada prestação jurisdicional. Na prática, isso autoriza que, por meio de resolução, com 2/3 de aprovação do Tribunal de Justiça, se possa extinguir vara. Na prática é isso. Eu sou contra isso. Quem tem que fazer isso é a lei. Nós estamos abrindo mão de uma prerrogativa do Legislativo. Nós estamos dizendo para o Tribunal de Justiça, com todo respeito, através da emenda do deputado Evandro, que, olha, 2/3 do Tribunal podem, por resolução, extinguir cargos vagos, regionalizar e especializar a competência dos órgãos previstos. Eu sou contrário também a essa emenda. Portanto, eu sou contrário à emenda número 3. No procedimento, ela trata de matéria não correlata à mensagem. Repito, artigo 7º, inciso 2º da Lei Complementar 95, federal, que disciplina a feitura de leis no Brasil, é a lei das leis. Então, a emenda 3, ela, de pronto, ela não poderia ter passado pela Comissão de Constituição e Justiça. E a emenda 1 e 2, eu sou contrário no mérito, com todo respeito, que é um debate aberto, pelo dano que causa aos servidores. Foi um ganho da profissionalização do serviço público que 50% dos cargos comissionados fossem preenchidos por servidores efetivos. Na prática, a emenda isenta o magistrado de cumprir esse percentual. E, segundo, sou contra a emenda 2, porque entendo que é um poder exagerado se fixarem, por meio de resolução, a extinção de cargos e a regionalização e especialização de feitos, pelo que eu gostaria, e já requeiro, deputado Daniel, a votação nominal a essas emendas 1, 2 e 3, de autoria do deputado Evandro Leitão, a mensagem do Tribunal de Justiça. Eu estou aqui pugnando pela rejeição destas emendas por direito e por justiça.